Queridos irmãos e amigos, é um prazer estar com vocês aqui na manhã deste sábado e vamos aproveitar o nosso tempo para estudarmos uma lição muito importante que traz o título Um Apóstolo de Jesus Cristo. Esta lição fala da vida do apóstolo Pedro. Eu devo dizer para os irmãos que antes de Pedro ser um apóstolo, ele foi convidado para ser um discípulo. Pedro fez parte ali do grupo dos 12 discípulos. Esse é um privilégio muito grande, fazer parte de um grupo especial. E mesmo ali, no grupo dos 12, Pedro estava sempre bem perto de Jesus. A palavra de Deus fala de um grupo de 3, Pedro, Tiago e João, estava sempre bem mais perto ali do Senhor. Então, Pedro teve um privilégio muito grande. E a lição de hoje vai falar sobre esse apóstolo, o apóstolo Pedro. Eu quero chamar a atenção de vocês para o texto de Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha que maravilha. Cristo faz aqui uma advertência para Pedro. Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar significa peneirar. Então, Satanás queria peneirar Pedro, queria tirar Pedro daquele grupo especial, mas Cristo não permitiu que isto acontecesse. E esta lição começa falando aqui sobre o chamado de Pedro. É claro que Pedro estava atento ali, ouvindo as pregações de João. Pedro tinha interesse em conhecer sobre Cristo. E João falou sobre Cristo como Messias. E num determinado momento, então, o próprio irmão de Pedro, chamado André, teve um encontro com Cristo. E agora André estava completamente feliz, correu ao encontro de Pedro e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então, quando ele disse, achamos o Messias, isto equivale a um convite. Vamos ao encontro de Cristo. O que você faria se você recebesse um convite como esse? A palavra de Deus diz que Pedro não demorou. Imediatamente ele foi ao encontro de Cristo. E quando Pedro encontrou-se com Cristo, Cristo então fez uma leitura da vida de Pedro. A nota aqui diz o seguinte: assim que o olhar de Cristo se fixou nele, leu seu caráter e sua história de vida. Sua natureza impulsiva, seu coração amoroso e compassivo, sua ambição e autoconfiança, a história de sua queda, de seu arrependimento, os seus esforços e a sua morte de mártir. Então, Cristo fez essa leitura de Pedro. E Cristo viu que Pedro haveria de ser um discípulo, haveria de ser usado na pregação do Evangelho. Eu devo dizer para vocês que aqui ainda não foi a convocação de Pedro, foi apenas o primeiro encontro. Em seguida, na próxima pergunta da nossa lição, nós temos a convocação de Pedro. Então, agora sim, Pedro estava ali no mar da Galileia, Pedro estava pescando e Cristo passou por ali e fez a convocação para Pedro. E Cristo diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha que maravilha. Então, Cristo faz agora a convocação para Pedro. E nesse momento, Pedro então aceitou a convocação. Isso traz uma lição também para nós. Quando Cristo faz um convite para nós,
nós precisamos aceitar o convite. E se é uma convocação, que é um convite mais forte, então precisamos também aceitar a convocação. Interessante que, neste momento, Pedro reconheceu que era um pecador. O segundo tópico da nossa lição fala exatamente sobre isto. Pedro presenciou um milagre, porque Cristo providenciou uma pesca maravilhosa para Pedro. E diante daquele milagre, então Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Aí eu pergunto para vocês, será que as pessoas que viviam naquela região se consideravam pecadores? A palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus apresenta o homem que nós o conhecemos como o fariseu. E aquele fariseu fez uma oração, e na oração ele diz: eu não sou como os demais homens pecadores. Então o fariseu não se considerava pecador. Ellen G. White, comentando a situação do fariseu, diz o seguinte: expressava o sentimento de sua classe e em grande parte de toda a nação. Então, quer dizer, aquela experiência do fariseu era uma representação de uma classe e talvez de toda a nação. Então, naquele momento, enquanto a nação se considerava justa, melhor do que todos os demais, Pedro se considerava pecador. E isso é muito bom, porque quando nós reconhecemos a nossa situação de pecador, Cristo pode operar uma mudança em nós e passamos a ser novas criaturas em Cristo Jesus. E no próximo tópico da nossa lição, nós aprendemos que Pedro estava ali atento, sempre ouvindo, sempre querendo saber mais, e quando Cristo narrava uma parábola, então Pedro perguntava: mas o que isso significa? Explica-nos esta parábola. Então Pedro queria saber. Quando Cristo falou sobre perdoar, então Pedro já queria saber quantas vezes perdoar. Pedro estava sempre atento, ele queria saber, ele queria praticar aquilo que estava aprendendo. E Pedro queria também ensinar a outros. E agora Pedro faz uma pergunta: nós deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar com isto? Então mostra que Pedro estava inserido, Pedro estava participando, e isto é muito bom. Nós também precisamos ter essa disposição para aprender, para ensinar, precisamos estar inseridos na igreja do Senhor. Nós somos parte da igreja do Senhor. Agora, nesse processo de saber, precisamos também ter a consciência de que nunca vamos saber tudo. Isto porque Deus é um ser soberano. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Então nunca vamos saber tudo. Precisamos estar contentes com o que já sabemos, procurar saber mais, compreender mais, mas precisamos ter a consciência de que nunca vamos saber tudo. Depois, no próximo tópico, nós temos aqui um milagre interessantíssimo. Pedro andou sobre as águas. Cristo apareceu para os discípulos quando eles estavam no alto mar, quando as ondas estavam se levantando, o barquinho estava sendo agitado pelas ondas bravias. Naquele momento, Jesus apareceu andando sobre as águas. A princípio, os discípulos ficaram preocupados, até pensaram que era um fantasma. Mas Cristo disse: sou eu. E naquele momento, então, Pedro disse: és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Cristo então disse para Pedro: vem, Pedro. Pedro foi, Pedro andou sobre as águas. Isso é muito bom. Isso mostra que quando nós exercitamos a fé, quando olhamos para Jesus, nós temos poder até mesmo de andar sobre as águas. Mas num determinado momento,
Pedro desviou o olhar de Cristo. A onda levantou um pouco mais e Pedro duvidou. E naquele momento Pedro começou a afundar. Então isto nos ensina uma outra lição. E se nós desviarmos o olhar de Cristo, poderemos perder a fé e poderemos experimentar o fracasso. Mas o texto também nos ensina uma outra lição. Naquele momento, Cristo não desamparou Pedro. Cristo ainda estende a mão e Cristo salva Pedro que estava afundando. Então aprendemos também que Cristo está pronto para nos ajudar, mesmo no momento em que a nossa fé fracassa, no momento que estamos afundando, Cristo está pronto para nos ajudar. Interessante que a lição é rica em detalhes. Em seguida, nós encontramos uma outra experiência de Pedro quando ele negou a Jesus. E Pedro negou 3 vezes. Antes, Pedro tinha dito, eu não te negarei. Cristo havia dito, vocês vão se escandalizar. Mas Pedro disse, eu não. Mas Pedro negou. Pedro andou distante de Cristo. E esta experiência também traz uma lição muito grande para nós. Nós não podemos confiar na nossa sabedoria humana, na nossa força humana, porque se nós confiarmos em nós mesmos, experimentaremos o fracasso. Mas Pedro, quando nega Jesus, Cristo novamente olha para Pedro. Pedro se esvazia de si mesmo e Cristo novamente alcança Pedro com seu amor e dá uma outra oportunidade para Pedro. Queridos irmãos, nós aprendemos aqui que a nossa fé, ela não é fortalecida com o passar do tempo, mas com a nossa experiência com Deus. E por isso a palavra de Deus nos diz, aquele que está em pé, cuide, olhe, não caia. Precisamos estar atentos. Pedro, em determinados momentos, fracassou, mas Cristo teve compaixão de Pedro. Cristo salvou Pedro. E a lição, ela termina dizendo que Cristo restaurou Pedro no ministério. E Pedro, agora já restaurado, ele deixa alguns conselhos para nós. A última pergunta da nossa lição, eu quero ler Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 14, diz assim, mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então Pedro agora olha a sua experiência. Pedro já tem uma experiência nova com Cristo. E Pedro pode nos advertir com estas palavras. E ele diz, olha, se vocês padecerem por amor da justiça, sois bem-aventurados. Então, queridos irmãos, no momento de prova, no momento de dificuldade, precisamos confiar em Deus porque a vitória é certa. E Pedro diz, não estranheis a ardente prova. Não estranheis a ardente prova. Quero concluir com um texto aqui inspirado que diz assim, o texto dessas cartas traz a marca de ter sido escrito por alguém a quem os sofrimentos de Cristo e seu consolo haviam inundado. Alguém cujo ser inteiro a graça havia transformado e cuja esperança de vida eterna era firme e inabalável. Que possamos aprender da experiência de Pedro e possamos ter a certeza que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Cristo esteve com Pedro, Ele também estará conosco. E a nossa experiência com Cristo pode ser uma experiência vitoriosa. Possamos avançar, ter uma fé cada vez mais firme e finalmente ter o direito à vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça para isto. Amém.